Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. E nesse contexto ouvimos um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si os saduceus. Os saduceus eram uma postura do tempo de Jesus que afirma que não existe ressurreição dos mortos. Em contrapartida, havia os fariseus. Os fariseus, sim, acreditavam na ressurreição dos mortos. E então propuseram este caso para Jesus. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Amados e amadas de Deus, Jesus afirma que a ressurreição nos colocará numa outra dimensão, na dimensão de Deus. São João diz que veremos a Deus como Ele é, quer dizer, seremos como Deus, porque o veremos tal como Ele é. São Paulo fala do corpo espiritual, contrapõe o corpo físico com ao corpo espiritual. Quer dizer que nós teremos um corpo espiritual, que na ressurreição esta será a nossa realidade. E Jesus ainda diz algo interessante: vós estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras. Quer dizer, Jesus censura aqui os saduceus. E censura por quê? Porque não conseguiram entrar no mistério das Escrituras, não compreendem a ressurreição, não acreditam na ressurreição. Por quê? Porque não conseguiram entrar no mistério das Escrituras, não percebem que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E continua Jesus: quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Amados e amadas de Deus, Jesus retorna ao livro do Êxodo e mostra como Deus, quando se revela a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quer dizer, Abraão, Isaque e Jacó vivem em Deus. A morte não pôs fim à vida deles. Deus é Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos. E termina dizendo: vós estáis muito enganados. E estão enganados por quê? Porque não conseguiram entrar no mistério de Deus, não conseguiram entrar no mistério das Escrituras. Amados e amadas de Deus, que este evangelho que nós estamos lendo hoje nos ajude também a viver da grande esperança, nos ajude a perceber que a nossa vida tem futuro em Deus, que este evangelho nos ajude a perceber que a nossa vida não é só aqui nesse mundo, não é só o imediatismo aqui desse mundo, mas o ser humano foi criado para grandes coisas. O ser humano foi criado para um segmento bonito de Jesus Cristo aqui nesse mundo, e ele foi criado para a vida, e vida definitiva, vida eterna. Vivamos da grande esperança, porque o nosso Deus é o Deus da vida, o nosso Deus é o Deus que no final da nossa vida aqui na terra nos dará vida e vida eterna. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.